o antagonista nas eleições 2024. Então, acontece nesse momento o debate da Rede TV com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O debate ele é promovido pela Rede TV e também pelo portal UOL. Ele acontece menos de 48 horas após aquela cadeirada. Matheus, coloca aí, por gentileza, o trecho da cadeirada da Atena no Pablo Marçal, cadeirada polêmica que, sem dúvida nenhuma, foi o momento mais triste da história dos debates na história da nossa democracia, né? Enfim, uma cena absolutamente lamentável. Mas mesmo, deixa eu esperar aí a tal da cadeirada, tá aí o momento em que o Datena agride de forma vil o Pablo Marçal, nem mesmo essa cadeirada foi o suficiente para que os demais candidatos diminuíssem os seus ataques, porque, deixa eu trazer logo o nosso Rodolfo Borges para me ajudar na análise, porque o debate de hoje da Rede TV está terminando agora, né? Estou aqui olhando, estou com o retorno aqui na tela na minha frente. Você também, Rodolfo, deve estar com o retorno aí em São Paulo. O debate ele foi recheado de ataques. Houve um endurecimento das regras, né? A Amanda Klein, a mediadora, tentou conter ali o Pablo Marçal quando ele utilizou alguns apelidos. Ele não gostou muito das regras, disse que foi censurado. Mas mesmo assim, o clima foi quente ao longo de todos os debates, porque sobrou acusação. Ricardo Nunes foi acusado de ter participação no esquema de desvio de recursos da merenda. O Boulos também foi acusado de ter sido preso após uma invasão. A Marina Helena acusou a Tabata Amaral de ter utilizado um jatinho para visitar o namorado lá em Recife, ou seja, sobrou acusação para todos os lados. Matheus, vamos começar para a gente fazer assim, um react sobre o debate dessa primeira fala do Marçal dizendo que o Datena não é homem o suficiente para manter as acusações, as agressões ao longo da campanha. Eu estava terminando a minha fala falando que o Datena não é homem, e aqui eu ratifico que ele não é, ele é um agressor. E as cadeiras aqui foram parafusadas no chão, porque ele teve comportamento análogo a um orangotango, uma tentativa de homicídio contra mim. E eu quero agradecer a todos os candidatos aqui que não foram solidários. E pode falar aí, Nunes. Deixa eu trazer nosso Rodolfo, porque de cara já foi o primeiro momento ali né? Já foi ali um momento tenso logo no primeiro bloco, no primeiro embate direto entre os candidatos. Pois é, boa tarde, Wilson, boa tarde, pessoal do chat. Wilson, eu comecei o debate, acho meio enganado pelo que estava o Boulos falando com o Datena, porque, de fato, esse foi o ponto em que a coisa começou a esquentar, só que o Boulos, ao fazer a primeira abordagem, ele já fez uma menção à cadeirada, e já começou a desqualificar o Marçal a partir disso. Então, ele começou de uma forma amena, mas a provocação já estava ali. E o Datena também responde provocando, e aí já menciona o PCC logo de cara também, para bater no Nunes. E aí, assim, a questão para mim, e aí eu estou escrevendo sobre isso, uma análise aqui no antagonista, depois do final do programa eu vou publicar, mas é que eu acho que o Marçal ele virou um bode expiatório para a baixaria. Porque, de fato, ele é quem faz isso de forma mais escancarada e vulgar e eficiente, porque é mais escancarado e vulgar e mais ofensivo, né? Mas não é como se os outros não estivessem fazendo também, né? O Wilson mencionou alguns dos casos. E eu menciono um outro, por exemplo, em que o Nunes pergunta do Boulos sobre drogas de novo. Como se estivesse em questão na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Isso não está em questão. Aí você pode até falar que o caráter dos candidatos está em questão, e aí vamos concordar que questionamentos sobre o caráter dos candidatos podem ser feitos. Aí você pode falar a forma como se faz, né? E aí é por isso que os apelidos, por exemplo, do Marçal foram coibidos. Agora, as acusações e as provocações mais sutis, elas estão ali no debate, né? E aí eu acho que o Marçal acaba virando uma cortina de fumaça para que os outros candidatos, ao fazer essas provocações, não sejam tão não pareçam tão repreensíveis quanto é o Marçal. O Rodolfo, já teve um trecho também do Nunes dizendo que
que o Marçal saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu dele. Eu quero pegar esse ponto. Ô, Matheus, depois quando esse trecho estiver pronto, você me dá um joinha aqui, por gentileza. Porque é o seguinte, obrigado, Matheus. Porque é o seguinte, o que ocorre é como você bem falou, Rodolfo. O Pablo Marçal, ele de fato é um bode expiatório de ser a metralhadora giratória de todo mundo. Só que no momento em que o Nunes também utiliza do artifício de fake news para, né, para criticar o Pablo Marçal, ele perde todo o direito que ele teoricamente teria de criticar o Pablo Marçal. Vamos colocar esse trecho especificamente, porque nesse caso, esse caso, né, nebuloso da história do Pablo Marçal, ele deixa muito claro, ó, eu fui condenado, mas não fui preso, eu não fui preso por conta dessa condenação, porque a condenação prescreveu. Então, assim, é uma questão jurídica. Matheus, coloca esse trecho, por gentileza, aí do Ricardo Nunes. Ele saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele. A forma como ele vem colocando e tratando as pessoas é a forma da malandragem de cadeia. Ele cria da provocação. Ele manda mensagem para as pessoas, como mandou para mim, me solidarizando, como o Datena colocou e saiu na UOL, na mesma estratégia que fez com aqueles aposentados e pessoas humildes, de mandar o e-mail, querendo ganhar a confiança da pessoa, a pessoa acessava, levava ali a abertura das suas contas correntes para ele subtrair o recurso. E quem está falando isso é a justiça, é a condenação de 4 anos e 5 meses. Tá, teve trechinho que foi cortado aqui. Deixa eu aproveitar logo nessa cena, Matheus. Coloca aí, por gentileza, eu vou deixar para, como a gente já comentou, Matheus, deixa no ponto aí a história do Datena, dizendo que não bate em covarde 2 vezes, porque, de novo, né, como a gente falou no início aqui desse bloco, quer dizer, as provocações ficaram ali o tempo todo. E proposta que é bom, não teve quase nenhuma durante o debate. Quem apresentou ali 2 ou 3 propostas nesses 2 primeiros blocos que foram assim os mais tensos, né, Wilson? Aliás, os 3 primeiros, porque o segundo aí já tinha jornalista envolvido também e tal. Foi a Tabata, porque quando a Marina Helena falou sobre levantou essa história de que a Tabata usava jatinho privado para ir ver o João Campos, né, que é o prefeito do Recife, que é namorado dela, e falou que passava por Feira de Santana e tal. Ela falou, olha, na última vez que tive Feira de Santana, tinha 5 anos. Aí ela falou, já que foi feita essa acusação, eu vou aproveitar. E falou, botou lá umas 3 propostas nesse contexto aí. Só depois que os jornalistas entraram, aí teve alguma coisa de proposta. Mas a questão é assim, todos os candidatos, eles foram e vão para os debates armados. Eu só acho que o Marçal, e aí sem querer também qualificar o Marçal além do que ele merece, eu só acho que ele, ao fazer uma coisa mais escancarada, ele dá a impressão, e eu estava com essa impressão, estou aqui reconhecendo no início do debate, ele dá a impressão de que se ele não tivesse ali, não ia ter ataque, não ia ter provocação. E eu acho que esse debate de hoje, depois do que aconteceu no debate da TV Cultura, deixou claro que se o Marçal não estivesse, pode ser que o nível do debate estivesse um pouquinho mais elevado, ou parecesse um pouco mais elevado. Mas os candidatos iam estar, sim, se provocando, e ia ter gente pedindo direito de resposta também. Mas isso aconteceu, né, Rodolfo? No final do debate da TV Cultura, ali o último, se não me engano, o último bloco, na verdade, né, porque a confusão entre o Datena e o Marçal ocorreu no 3º bloco. No 4º bloco, quando houve novamente um confronto direto entre os candidatos, houve troca de acusações. Então, isso não é uma exclusividade do Pablo Marçal. E tem um detalhe dele, né? Eu já falei isso aqui nesse programa, né? Ele utiliza a antítese de uma referência da autoajuda, digamos assim, que é a comunicação não violenta, né? Isso é um estudo, né? Isso é uma forma de comunicação, né? A comunicação não violenta. Ele é a antítese, né, desse estilo. Matheus, coloca por gentileza na nossa tela dividida o trecho da briga do Datena dizendo que não bate em covarde 2 vezes. Olha o nível. Matheus, solta aí por gentileza. Você disse injustiça para conversar com você, que aliás já foi condenado pela justiça e me acusou de crime hediondo sem prova absolutamente alguma. O único jeito de falar com bandido condenado, ladrão de velhinho virtual, é a justiça, não tem outro caminho. Essa é a realidade. Não tem outro caminho. Você vai responder na justiça pelas injúrias que você dirigiu a mim. Você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. Você pode me provocar da forma que você quiser.
que eu não vou partir para agressão com você, porque eu não bato em covarde 2 vezes. Covarde apanha uma vez só. Eu não vou fazer isso. Eu me arrependo desse ato, mas muitos juristas já consideraram como legítima defesa da honra o que você fez contra mim. Foi uma coisa baixa, suja. O grande ponto, né, Rodolfo, é que assim, eu conversei ontem com as campanhas e hoje pela manhã, e no final das contas, amanhã vai ter Pesquisa Quest, vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco durante o programa, mas o saldo que nesse momento as campanhas têm é o seguinte, 0-0. Ninguém ganhou, nem o Pablo Marçal ganhou, nem o Datena ganhou. Então assim, o Pablo Marçal não conseguiu emplacar o discurso de vítima e também o Datena não conseguiu ter nenhum tipo de fruto político pelo fato de ter sido apontado como o suposto valentão que, enfim, que luta pela honra da sogra. Então assim, no final das contas ficou 0-0 e aí, mas vejam, né? Quer dizer, debate que proposta que é bom. A verdade é que eu até agora não sei nem qual é a proposta principal desses candidatos à Prefeitura de São Paulo. Assim, é um festival de baixaria e de chumbo trocado o tempo todo. E talvez fosse assim, a gente tá assim. Mas o meu placar, isso seria 2-2, talvez. Uhum. Porque eu acho que alguma coisa eles ganharam. Só de exposição já é alguma coisa. Pode ser que isso não se sustente, né? Mas assim, eles se destacaram, né? Realmente, no debate de hoje, você vê que a pauta girou em torno disso, né? Então, assim, pelo menos atenção, e atenção é essa moeda de campanha hoje, muito forte, principalmente para um cara como o Pablo Marçal, e também como o Datena, que o Datena tem pouco tempo de televisão, e o Marçal não tem nada. Então, assim, por exemplo, essa história da cadeirada passou no noticiário das TVs abertas ontem, né? E vai continuar passando hoje, porque o debate hoje também está sendo pautado por isso. Então, isso é tempo de televisão espontâneo, né? Então, assim, alguma coisa aparece. Agora, vamos esperar. A gente vai falar um pouco das pesquisas, né, Wilson? Vamos falar um pouco das pesquisas, porque ontem foi divulgada mais uma rodada do Veritá, mas eu quero mostrar para vocês o momento mais tenso do debate, que foi uma discussão ali entre o Nunes e o Pablo Marçal, no momento em que o Marçal associou o Nunes a um suposto esquema da merenda escolar em São Paulo. Matheus, solta por gentileza esse trecho do vídeo. Ricardo Nunes já foi preso, o Boulos já foi preso 3 vezes, é o que mais tem vídeo na internet aqui. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Você usou sua escola para receber dinheiro de creche. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem, agora. Eu vou colocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Candidato Marçal, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência. Rapaz, tá difícil, hein, meu caro? Quebra-pau. Esse aí foi o momento mais tenso. Ainda bem que as cadeiras estavam fixadas no chão, né, Wilson? Porque, a gente destacou muito isso aí desde então. Não teve, pelo menos, a agressão física nesse debate. Eu acho que, comparando com o da cultura, acho que dá pra gente dizer que evoluiu um pouco de um pro outro, né, pelo menos. Evoluiu muito pouco. Agora teve um momento ali, Rodolfo, de novo, né? Tudo é questão de narrativa. Teve um momento do debate em que o Pablo Marçal pediu desculpas para Tabata Amaral por conta daquele episódio em que o ex-coach ele associou a morte do pai à ida da Tabata Amaral para os Estados Unidos. Matheus, coloca esse trecho, por gentileza, para a gente fechar. Ô Tabata, me perdoa, eu fui injusto com você. Eu acredito que eu não sabia o suficiente sobre a sua vida, você me perdoa, tá respondido sua pergunta. Eu tô aqui levando pancadas atrás de pancadas, literalmente, mas eu não arrego. E eu quero saber, Tabata, você me perdoa? Eu cometi um erro em relação ao seu pai, eu fui injusto com você, eu te peço perdão, quero saber se você me perdoa. Primeiro, Pablo Marçal não se remenda porque ele lucra com isso. E a gente precisa acordar. Ele mente, ele ataca, ele faz seu espetáculo porque ele ganha dinheiro com isso. Ele lucra em cima da desonra, da miséria das pessoas. Pega esse trecho aí, Matheus. Assim, a Tabata, ela não aceitou as desculpas do Pablo Marçal de forma proposital, né? Porque se ela aceita desculpas publicamente, né, ela dá um trunfo pro Pablo Marçal, né? Mas ao mesmo tempo pode ficar feio para ela, né? Porque, assim, é o momento em que ele reconhece que errei, e aí o cidadão, né, acho que o mínimo que ele poderia fazer é, olha, não, tudo bem, aceito as desculpas e tal, enfim, por aí vai. Quer dizer,
É uma situação ali que o Pablo Marçal conseguiu jogar muito bem com a Tabata. Foi, e ela que trouxe o assunto, né, Wilson? E aí ele fez o que precisa ser feito do ponto de vista retórico. Errei, porque ele não tem, realmente ele não devia ter feito isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela explicou depois que ela só viajou anos depois que o pai morreu, né? O pai dela que tinha problema com dependência química, e aí ele associou as coisas, ela fez um vídeo rebatendo, e aí ficou encurralado, realmente não tinha o que dizer. A questão é que aparentemente ela não acha que o pedido de desculpa dele é legítimo, assim, que ele tá fazendo de fato, né? Sincero, assim, né? Que seja um pedido sincero, né? Então, aí ficou, ela não... Só que ela que se colocou nessa posição nesse debate, e aí realmente, nesse corte aí, a Tabata fez um corte para o Pablo Marçal, né?